Graça e a paz do nosso Deus. Frutificai Oficial mais uma vez com uma exposição bíblica. Como eu prometi, essa é a última parte da nossa série falando sobre oração. Nessa vez não irei fazer uma exposição bíblica como as demais. Hoje eu estarei falando sobre homens que na história da humanidade fizeram a diferença através das suas atitudes, mas sobretudo sobre a sua vida de oração. E eles possuem uma história e possuem também frases que são lembradas até hoje, onde eles falam muito sobre oração. E eu gostaria de trazer esse conhecimento para vocês. Então por isso eu gostaria que você ficasse até o final, que você viesse a entender aqui pessoas que fizeram a diferença, querido. Pessoas que podem inspirar você hoje, que podem trazer a você hoje uma nova perspectiva de realmente entender que a oração é importante. Então eu gostaria que você pudesse, primeiro, ficar atento ao vídeo, ver a todos os detalhes e, em segundo, ajude um canal que fala da palavra de Deus, que se preocupa em trazer um material que venha edificar famílias, edificar casas. E é por isso que eu peço que você se inscreva e também possa compartilhar nas suas redes sociais. E aqui então vamos puramente falar aqui um versículo da Bíblia, onde se encontra em Efésios no seu capítulo 6, verso 18, que eu acho importante, porque falar da palavra é importante, então por isso eu quero começar falando dela. Ela diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Queridos, agora nós vamos viajar um pouco sobre pessoas que fizeram a diferença. Em primeiro lugar dessa minha lista, eu gostaria de colocar o John Bunyan. Esse daí foi um escritor inglês e pregador da palavra. Ele foi o autor que com certeza você já deve ter conhecido falar sobre O Peregrino. Ele se tornou um pregador, mas, queridos, isso aconteceu após a restauração da monarca, quando a liberdade dos não conformistas foi restringida. Bunyan, por não ser um ministro ordenado pela Igreja da Inglaterra, ele foi sucessivamente encarcerado. Queridos, ele passou aproximadamente 12 anos na prisão. E sabe qual foi o motivo pelo qual ele ficou preso todo esse tempo? Porque ele se recusou a desistir de pregar. Um homem motivado, onde a palavra de Deus era importante em todos os momentos. Passou-se 12 anos, porque foi dado um intimato onde ele deveria parar de pregar, mas ele se recusou a desistir de propagar o Evangelho de Cristo. E com isso, ele passou muitos anos na prisão. E esse mesmo homem, ele colocou algumas palavras e duas frases eu vou destacar aqui, onde fala sobre oração. A primeira, ele fala o seguinte: o derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração ou a alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder do seu Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com a fiel submissão à sua vontade. Queridos, é uma palavra completa que define exatamente requisitos importantes dentro da oração. Submissão à vontade de Deus, você está derramando a sua alma diante do Pai e por meio de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Querido, é uma definição maravilhosa sobre oração. A segunda frase que Bunyan fala é o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então nós entendemos um homem que se recusou a deixar de pregar com palavras complexas, com palavras completas diante do Pai, onde edificam até hoje pessoas. Na nossa lista,
nós temos agora a segunda pessoa, Martinho Lutero, queridos. Martinho Lutero, ele é bem conhecido, ele era um monge agostiniano e professor de teologia germânico. Ele levantou-se veementemente, queridos, contra diversos dogmas do catolicismo romano. Todos nós sabemos, ele contestou sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus ele seria adquirido através do comércio das indulgências. Ele foi uma figura centrais, queridos, da reforma protestante, onde ele foi perseguido e muitas coisas aconteceram. Ele é uma pessoa onde nós poderíamos falar muitas coisas, mas esse resumo já nos define um homem que passou de um nível para outro, um homem que teve os seus olhos abertos e através disso ele quis abrir os olhos de muitos outros, onde ele não aceitava que as pessoas fossem enganadas através de indulgências, através de falsos perdões. Então, queridos, isso é importante, é você ver uma pessoa que tem a preocupação com o seu próximo, que não aceita as inverdades pregadas, as inverdades propagadas nesse mundo, que fez a diferença no seu tempo. E a palavra, eu só peguei uma frase de Lutero, mas poderia ter pego mais. Isso é um motivo de eu não querer deixar o vídeo muito longo. Mas a frase em que eu escolhi de Lutero falando sobre a oração foi o seguinte: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue vitória no decorrer do dia. Então, queridos, veja só, Lutero ele fala que ele tinha muita coisa para fazer, mas ele achava importante, pelo menos, ter 2 horas de oração a cada manhã, queridos. Ele entendia a importância da oração, a importância da separação para se aproximar do Eterno. Então isso nos mostra que realmente ele não vivia e não tinha somente uma palavra superficial ou até mesmo um contato superficial com o Criador. Ele tinha sim uma intimidade com o Eterno, ele tinha sim uma proximidade, de tal forma que tudo aquilo em que ele lutou, ele fez em nome do Senhor. Bom, para nós continuarmos aqui nos nossos homens de oração, nós podemos ver aqui Charles Spurgeon. Esse daqui é bem conhecido, principalmente porque em muitas denominações ele é considerado príncipe dos pregadores. E então, ele foi uma figura, queridos, forte, muito forte na tradição batista reformada. Ele veio a defender a confissão de fé na Batista desde 1689. Ele se opôs às tendências teológicas liberais e pragmáticas da igreja em seus dias. Então, no seu tempo, ele era totalmente contrário a toda forma liberal que acontecesse e as pragmáticas. Tanto que ele escreveu muitos sermões, autobiografias, comentários, livros, o que eu poderia dizer até orações. São tantas coisas que Spurgeon fez, mas muitos desses sermões, queridos, foram transcritos e foram traduzidos em vários idiomas, alcançando várias pessoas, de forma que ele produziu tantos sermões que foram considerados de alto valor, que a sua exposição era penetrante e precisa, querido. Disse que as habilidades de oratória que Spurgeon possuía mantinham os seus ouvintes fascinados, queridos. Eles não conseguiam sair, e ele teve então uma relevância incrível de alcance de pessoas. Então, Spurgeon, ele foi um homem muito atuante, e ele tem 2 frases dos quais eu gostaria de compartilhar com vocês, no qual ele entendia que a oração era importante. Ele fala o seguinte: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca seu povo para orar. Segunda frase: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. É uma frase assim incrível, queridos. Ele se preocuparia muito mais em ensinar pessoas com mais quantidade a orar do que a pregar. Porque ele entendia que, com certeza, o pregar é importante, mas sem oração
lhe faltaria elementos importantes. Então esse é mais um homem de oração que realmente no seu tempo fez a diferença. Temos aqui também o Samuel Chadwick. Esse aqui, ele foi de 1860 até 1932, foi um ministro metodista, queridos. Depois de um grande despertar e um aprofundamento de fé que ele teve aos 20 e poucos anos, por meio de um encontro pessoal com nosso Deus, o qual ele dedicou seus primeiros sermões, queridos. E ele passou por congregações grandes, de grande popularidade. E depois de anos pregando, ele foi ordenado em 1890 a voltar para a Inglaterra como superintendente de missões. Bom, queridos, esse homem foi muito importante. Foi um homem de expressão, de pregação, de exposição da palavra, grandemente. E a frase do qual ele deixa para nós aqui, como ação em defesa da oração, é de impressionar, queridos. A frase que Samuel Chadwick deixou foi o seguinte: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Eu gostaria que você entendesse a frase desse homem, a profundidade daquilo que ele está dizendo. Ele diz que a maior preocupação, o objetivo central do nosso adversário é afastar todos nós da oração. Por qual motivo? Porque ele não tem nenhum temor em relação ao nosso trabalho, à nossa labuta, em nossa sabedoria, em nossa religião, principalmente daqueles que não oram. Mas ele treme, ele estremece quando nós oramos. Então, queridos, eu gostaria de deixar essa frase para que ficasse marcado bem no seu coração. De forma aqui que eu trago mais um homem de oração aqui, que particularmente é um dos também muito conhecidos, dos quais eu gosto também, John Wesley. John Wesley, ele foi um inglês clérigo, teólogo, evangelista. Ele era um líder do reavivamento, queridos, dentro da igreja da Inglaterra, conhecido como metodismo. O Wesley, queridos, ele foi ordenado em 1726, depois de 2 anos, a padre anglicano. E aí, ele veio a depois ter o propósito de estudo da palavra. Ele tinha o propósito de estudar e buscar uma vida cristã, devota. E ele acabou, posteriormente, criando o chamado Clube Santo, onde era exatamente um clube de leitura, de estudo, de entendimento da palavra. Em 24 de maio de 1738, queridos, ele experimentou o que veio a ser chamado de sua conversão evangélica, que foi quando ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. E aí, queridos, ele posteriormente, então, dessa experiência extraordinária, ele veio a começar, de fato, o seu ministério. E aí, o que nós podemos dizer de Wesley é que ele teve tanta importância que ele desenvolveu o seu ministério viajando. Queridos, poucos são os sermões em que ele pregou dentro de igrejas. A maioria das suas exposições são ao ar livre, viajando milhares e milhares de quilômetros, sempre andando para cá, indo para lá e falando da palavra de Deus. De forma que ele também, queridos, ele também tinha uma importância muito grande a respeito de uma responsabilidade social. Por quê? Porque ele também ajudou a formar e organizar pequenos grupos cristãos pela responsabilidade pessoal intensiva de discipulado. E ele fazia isso exatamente porque ele tinha preocupação de que as pessoas não se perdessem, mas que elas fossem cuidadas,
que elas fossem tratadas através da palavra e através de pessoas que estivessem espiritualmente sadias. Então, queridos, ele foi um líder também de questões sociais, onde ele estava contra a abolição da escravatura e ele também queria uma reforma em relação à prisão. O regime que era utilizado nas prisões na sua época eram horríveis e ele queria uma reforma. Então ele era atuante tanto no que concerne no espiritual como na sua sociedade. Um homem completo, onde teve exposições em vários lugares. Mas as frases dos quais eu separei aqui para você, com certeza também vai te impactar. Veja aqui comigo a primeira frase de John Wesley. Ele diz assim: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Segundo, ele fala assim: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firmes e os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. Agora eu gostaria de deixar aqui a última frase, que é surpreendente, que aconteceu em 1727, quando ele enviou uma carta para a mãe dele. Olha a frase incrível que ele falou e que com certeza deve servir para você até refletir e entender. Ele fala: foi uma verdadeira misericórdia de Deus não ter ouvido a minha oração. Isso foi um trecho de uma carta enviada para a mãe dele, onde ele agradece a Deus pela misericórdia de não ter ouvido a oração dele. Então, o que isso quer dizer, queridos? Que Deus responde, mas não do jeito que a gente quer, não do jeito que o nosso coração almeja, mas sim do jeito que é o melhor. E o Eterno sabe disso. Queridos, vamos então caminhando para o último homem de oração que nós trazemos aqui, Billy Graham. Esse homem é muito conhecido e com certeza, pelo menos, você deve ter ouvido falar. Hoje, onde o seu nome, na verdade, é William Franklin Graham Jr. Ele foi um evangelista americano, queridos, um cristão, ministro da Batista do Sul, ordenado, que se tornou conhecido internacionalmente no final dos anos 40. Ele estava à frente entre os líderes cristãos mais influentes do século XX. Ele, como pregador, queridos, ele organizou vários comícios e sermões que eram transmitidos entre rádio e televisão. Esse, claro, é um dos motivos pelos quais ele se tornou tão conhecido. Ele repudiou, queridos, a segregação racial. E ele começou várias cruzadas, principalmente em 1953, e ele também convidou para que estivesse junto a ele nessas cruzadas Martin Luther King Jr., para que eles pregassem junto a ele um avivamento na cidade de Nova York em 1957. Graham, ele também, queridos, ele foi um conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. Ele era um conselheiro espiritual, onde ele aconselhava segundo a palavra de Deus. Fora isso, queridos, as suas cruzadas, ele pregou o evangelho para muitas pessoas também pessoalmente, porque as cruzadas ele fazia ali, não era somente rádio e televisão, ele tinha as cruzadas onde ele realizava as exposições e pregações do evangelho de Cristo. E com isso, ele foi aquele que teve um dos maiores alcances no que a gente pode dizer de pessoas na história do cristianismo. E ele também possui frases dos quais são maravilhosas e importantes, dos quais eu quero deixar para a sua reflexão. A primeira frase de Graham quer dizer assim: a oração é simplesmente uma conversão de mão dupla entre você e Deus. A segunda frase quer dizer: o homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está atrás de armas mais poderosas. Isso é uma palavra verdadeira e crucial para muitas pessoas entenderem o que de fato é uma oração.
E por fim, ele fala o seguinte: não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos. Queridos, eu gostaria de aqui, mais uma vez, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de falar de um tema do qual eu acho importante, eu acho salutar e primordial dentro dos requisitos de ser um verdadeiro cristão. Eu amo falar de coisas importantes e eu acredito que muitas igrejas com certeza dão valor à oração, mas é necessário pregarmos e expormos muito sobre a importância dela. Fizemos aqui 4 exposições sobre oração e hoje estamos terminando, agradecendo ao Senhor e pedindo que o Senhor possa abençoar e possa levar essas exposições para cada família, para cada cristão, para cada pessoa que precisa. Aquela pessoa que está necessitando de repente, abrir os seus olhos, de repente, ter uma motivação, de ter um ânimo, ou voltar a renovar a sua vida, que todas essas exposições venham ajudar, que venham a edificar a tua vida e venham fazer como fez com Wesley, venham aquecer o teu coração, venha trazer algo estranhamente novo para que a tua vida seja um bálsamo de bênçãos para esta nação, para este tempo e para vidas que precisam. Eu quero te pedir que você não deixe de abençoar esse canal através das suas orações, das suas intercessões e, sobretudo, queridos, de também divulgar, queridos, para aqueles que precisam. Homens de oração, eu coloquei aqui pelo menos 6. Eu tenho certeza que atrás dessa câmera, com certeza, pode estar me vendo aqui mais um homem de oração e que muitas das vezes, neste momento, não está atuante naquilo que tanto fez, mas que o Senhor possa trazer de volta essa chama que nos move, que nos alimenta, que nos motiva a sermos fervorosos diante da presença do Pai. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua vida espiritual e que a oração ela possa ser a sua base na sua vida cristã. Essa oração que eu faço em nome de Cristo. Amém.